A história é tipo um dark romance de máfia, dono do morro, só que os personagens são gays. Então, oi, eu sou a Aninha, seja bem-vindo de volta, chega de ler. E hoje a gente vai finalmente falar de All for the Game. E se você tá se perguntando o porquê do finalmente, bom, a questão é a seguinte. Eu comecei a ler esses livros lá por 2019, a pedido de uma amiga minha que é muito fã dos livros, mas eu acabei abandonando eles logo no comecinho e recentemente eu tentei começar a ler de novo pra ler realmente e trazer de vez pro canal. Eu demorei um ano lendo, ainda bem que eu só trouxe ele agora, porque os livros começaram a ser traduzidos e trazidos pelo Brasil, pela... Não quero errar a editora, mas uma editora maravilhosa tá trazendo. Então, olha só, o público brasileiro tá conhecendo mais de All for the Game, então é um bom momento pra eu trazer um vídeo sobre. E também queria falar, só uma menção, que eu li até uma partezinha traduzida, só que era traduzida por fãs, porque eu li ano passado e tal, todas essas coisas. Então eu acabei voltando pro inglês. Mas antes só não se esqueçam, se vocês gostarem do vídeo, dêem um like nele, se inscrevam no canal para terem mais conteúdos como esse, ou sobre livros no geral, e se vocês puderem, quiserem, me seguir nas minhas redes sociais, elas vão aparecer aqui na tela, meu Twitter, meu Goodreads. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Mas para começar, qual que é a história dos livros de All for the Game? A gente começa conhecendo Neil Justin, que é filho de um cara muito poderoso e muito perigoso, e por causa disso, ele acabou passando a vida inteira dele, até o presente momento, fugindo dos problemas que o pai dele acabava causando e do próprio pai. A gente conhece ele no momento em que ele tá se formando do ensino médio, e ele tá muito preocupado porque ele acabava meio que morando no vestiário da escola. Então agora que ele tá se formando, ele não vai ter mais onde ficar. Mas aí, para salvação dele, ele acaba sendo convidado para fazer parte do grupo de X da Palmetto State. Porque ele já era muito bom, ele jogava pro grupo de X da própria escola, então ele era bom, ele gostava já, e ele acabou chamando a atenção desse grupo. Mas assim, o que é o X? O X é basicamente o lacrosse, só que mais violento. E o lacrosse, nesse caso, é um jogo em que os personagens eles andam com um taco bem longo, que no finalzinho tem uma rede. Nessa rede fica uma bolinha, e você tem que pegar essa bolinha e correr até o final do campo e jogar essa bolinha no gol. Quando a bolinha passa pelo gol, é um gol. Olha só, marca um ponto. E talvez vocês conheçam esse esporte por causa de Teen Wolf. Então, é o mesmo lacrosse, só que aqui muito mais violento e acaba sendo o X. O que importa é que o Neil acaba relutando um pouquinho, mas assim, ele já é uma identidade que não dá pra você descobrir quem que ele é, ele esconde totalmente o passado dele, então ele acaba indo realmente pra fazer parte das raposas. No caso, as raposas são esse time de X que eu tinha mencionado antes, da Palmetto State, que eles são conhecidos por serem bem ruins e eles são, tipo, um grupo pros desajustados irem. Então todos os adolescentes problemáticos acabam indo pras raposas. E tá indo tudo tranquilo, tudo bem, assim, até que acaba chegando um problema muito maior, que é o jogador Kevin Day. O problema é que ele conhece o Neil de antes, então ele conhece os problemas, todo o passado do Neil, conhece quem ele realmente é e pode trazer vários problemas pra ele. E aí a história segue desse jeito, o Neil com medo do Kevin, em uma parte, e aí ao mesmo tempo ele escondendo o próprio passado, tentando se adequar ao time pra poder continuar jogando o X porque ele ama, e ao mesmo tempo também tentando manter a sua vida privada em segredo para ele conseguir se proteger de todo o mundo. E aí, se vocês tiverem interesse em ler esses livros só a título de curiosidade, são 3 livros que eu nunca lembro quais são os títulos. Eu acho que é The Foxhole Court, The Raven King e The Kingsman. Só que aí também tem alguns conteúdos extras que a autora acabou lançando depois. Eu não sei se necessariamente são contos, eu não li, pra ser bem sincera, mas tem muito, tipo, post no Tumblr que ela faz, sabe? Então vocês podem ver coisas extras também por aí. As minhas opiniões sobre esse livro, esses livros no geral, são um pouquinho estranhos, um pouco difíceis de ser formadas, porque eu sei de algumas coisas que eu acho que são coisas meio pesadas, bastante na verdade, que acabam afetando o livro e acabam fazendo sentido, ou afetando de certa forma, as partes ruins que eu não gostei dele. E aí, assim, minhas informações, a grande maioria são dessa minha amiga, a Mari. Então, se estiver errado, é culpa dela. Tem pouquíssimas coisas que eu sei por mim, mas a maioria é informação dela, tá? Ah, é, vai ter spoiler, cuidado. Apesar das questões que ele pode vir a ter, a gente tem que começar falando que ele é muito mal escrito. Não é só a escolha de palavras, eu não sei. É muito mal escrito mesmo. Mas eu acho que o que mais pega é que é tão mal feito
que chega em coisas que não fazem sentido pela lógica mesmo. Porque, por exemplo, a gente tem o personagem do Andrew, que tem 1,55, ele é bem baixinho, e a gente tem o personagem do Matt, que deve ter 1,80. E aí chega uma cena em que o Andrew vai e soca a cara do Matt. Só que assim, pra ele conseguir alcançar o cara, o Matt tinha que estar muito mais baixo, ou o Andrew pulando, sabe, pra conseguir socar ele direito. E mesmo assim, por ele ser muito menor, a envergadura é menor, sei lá, provavelmente ia fazer menos efeito, só que a gente tem que aceitar, e isso é muito difícil de, tipo, conseguir engolir na história, sabe? Ainda mais quando a gente vê fanart, a gente vê como eles realmente, qual era o tamanho deles. No começo também eu sentia que a narração das partidas ou dos treinos de X eram muito longos e eu acabava perdendo muito engajamento quando eu tava lendo. Então, apesar de ser um livro meio que de esporte, a parte do esporte não me motivava a continuar lendo, sabe? Eu queria saber de outras coisas, não disso. Mas eu também acho que, conforme a Nora Sakavic, que é a autora, foi escrevendo, ela foi percebendo isso de alguma forma, falaram pra ela, porque conforme as histórias vão passando, a parte de narração vai diminuindo. Então ela corta o que é meio inútil, o que tinha bastante no começo, e as partidas ficam focadas no que realmente importa, sabe? E mesmo assim, como é que é um esporte inventado por ela, tem muita coisa de regra que a gente simplesmente não sabe. De Lacrosse também não saberia. Mas aí quando ela vai descrever a ação mesmo, é uma coisa meio estranha. E pega também a parte da descrição ser ruim, né? Então, mano, eu não sei como é que são as regras, eu não sei quais são as posições, eu não sei como é que são o nome dos ataques. Então eles vão descrevendo, eu tô assim. Em algum momento eu vou descobrir que alguém se machucou, que alguém fez gol, entendeu? Mas eu acho que não ter uma qualidade tão boa assim de escrita e um esporte novo acabou atrapalhando muito nessa parte que era pra ser uma principal do livro. Pra mim também, é assim, uma coisa muito pessoal minha. Eu acho que muitas cenas que eram pra ser impactantes ou emocionantes não tem isso, exatamente por causa da escrita. Tipo a morte do Seth, no final do primeiro livro, que tanto faz quanto tanto fez, ou também a morte do Rico, no último capítulo, no epílogo, sabe? Gente, tipo, era pra ser impactante assim. Realmente, como é chocante na hora, você para e impacta um pouco, mas sei lá, pela escrita não é uma coisa muito uau. E nem parece que os personagens sentem muito depois, né? Então, sei lá. E também, muita coisa, muitas narrativas parecem ser uma coisa muito ultrapassada e antiga. E aí, entre as coisas que a Mari acabou me falando. Primeiro, que foi uma coisa que eu fiquei muito chocada quando ela contou, porque faz pouco tempo, que os livros foram escritos mais ou menos em 2003, 2006. E a primeira edição do primeiro livro foi lançada em 2016, eu acho. Então tem tipo 10, 13 anos que ela foi escrita. E isso acaba justificando, né, daquela forma, algumas narrativas muito ultrapassadas. Apesar de que eu acho que você poderia voltar na história e reescrever, sim, mas acaba, tipo, é entendível agora porque algumas coisas só fazem sentido se fossem escritas em 2006. Enfim, ela acabou também contando que a Nora, a autora, estava passando por umas coisas meio bem complicadas durante a época em que ela estava escrevendo. Se eu não me engano, era o uso de droga que ela estava passando, então realmente é bem complicado. A gente sabe como é que são alguns autores que fazem uso e escrevem ao mesmo tempo. Então acaba meio que justificando também a escrita completamente inconstante e sem sentido. Inclusive essa aí eu já sabia antes. Então sempre que eu tava lendo eu tava ficando, meu Deus do céu, tenso, né? E também tinha as outras coisas menores, que é uma coisa que eu descobri, por exemplo, que ela inventou um X porque ela tinha preguiça de aprender as regras do lacrosse. Eu não lembro se era do lacrosse ou do hockey, tá? Tô fingindo que é do lacrosse. Mas ela inventou o X por preguiça. Assim, diva. Me inspirou nesse momento. Entendeu? São problemas. A mulher ela não quis aprender a regra, então ela criou um negócio. E acabou dificultando muito mais depois pro entendimento de todo mundo, né? Mas tudo bem. E, tipo, apesar de todos esses problemas, essas questões que eu mencionei aqui, eu ainda acho que não dá pra relevar os problemas. Tipo, falar, ela tava passando por uma barra. Os livros são realmente bem antigos, então vamos fingir que não tem esses problemas estruturais e de escrita mesmo que eu falei. Eu não acho que dá pra ignorar, sabe? A gente pode pontuar que ela teve todas as questões dela, mas ainda falar que isso pesou bastante nos livros. Mas agora, olha só, para as coisas boas, que é um milagre eu falar que, de alguma forma, passando por cima dessa escrita completamente bizarra da Nora Sakavic, eu acho que os relacionamentos entre eles foram bem desenvolvidos. Tanto que chegou no final do último livro, eu tava muito apegado, eu queria muito, tipo, que eles ficassem bem, sabe? Que desse tudo certo. E também eu ficava muito mexida quando o Neil acabava, tipo, deixando um pouquinho o muro dele cair e chamava o grupo de amigos, ou de família. Inclusive era muito engraçado alguns momentos que ele falava, tipo, eu vou matar alguém se fizer alguma coisa com eles, mas eles são só meus colegas. Eu tava mandando isso pra Mari também. Assim, esse moleque precisa de terapia, né? Mas enfim, eu achava muito fofo isso, também os momentos em que as raposas mesmo queriam proteger o Neil. Então, assim,
Eles criaram uma família completamente disfuncional, mas eles criaram uma família e eu acho que essa parte bem desenvolvida você consegue se apegar neles. Eu também gostei demais do desenvolvimento do Neil e do Kevin, olha só. Tanto que os dois viraram os meus personagens favoritos. O Neil eu acho meio óbvio, tipo, ele é o protagonista, ele tinha que ter mais desenvolvimento. Mas eu gosto muito, tipo, de toda a história dele, como ele teve que fugir do passado. Eu também gosto muito da parte em que, na verdade, ele é bastante protetor, sabe? Ele faria de tudo pra proteger a família dele que ele tem agora. E eu acho, só acho muito bonito, então eu gosto muito disso. E o Kevin também, eu comecei a apreciar ele muito mais no último livro. Porque eu comecei a ver muito mais uma vulnerabilidade nele, que eu não sei se já tinha nos outros livros e eu não percebi, ou se só começou a surgir agora, que é toda a questão dele sempre ter se relegado a ser o segundo lugar por causa do Rico. Porque, tipo, ele já tinha tatuagem na cara dele falando que ele sempre ia ser o número 2. Então ele acabou se condicionando pra sempre sentir que ele nunca poderia ser o melhor, ele nunca poderia, não importa o quanto ele fugisse, ele nunca poderia entrar em um embate com o Rico, nunca poderia superar ele, apesar dele ter toda a capacidade. Toda essa coisa que ele sofreu acabou traumatizando ele pra vida com isso. E aí no final ele entendendo, percebendo que ele consegue sim, ele consegue derrotar o Rico. E, sei lá, eu gostei muito desse personagem. Eu acho que o Kevin é meu favorito. Eu ainda gosto muito do Neil, o jeito que ele é desenvolvido. Mas talvez o Kevin seja meu favorito. Que bizarro. E eu também gosto muito do fato de que ele entra na história meio que sendo vilãozinho, né? Porque ele que é a pessoa que demonstra a ameaça mais direta pro Neil. Ele é a pessoa física que tá lá que pode ameaçar toda a farsa dele. Mas no final ele acaba sendo, tipo, quase que melhor amigo do Neil, de certa forma. E aí, eu gosto muito também desse desenvolvimento, sabe? Da amizade deles, tudo isso, uma gracinha. Mas aí também, como eu não posso elogiar o suficiente, eu acho que os dois são os únicos que têm desenvolvimento que fazem algum sentido. Porque assim, toda a história do Andrew com os remédios dele nunca fez sentido pra mim. Eu nunca entendi, tipo, como que os remédios funcionam daquele jeito e por que que ele não usa remédio e deixa ele de outro. Eu não sei, o personagem dele é escrito de uma forma muito estranha, então eu não consigo aceitar. Também tem o Nick, que eu acho que tudo que envolve ele, toda a escrita dele, acaba caindo em estereótipos muito danosos, porque ele é um dos únicos personagens que não é branco, ele é um dos únicos personagens que é gay, ele é o primeiro personagem que a gente descobre na história que é gay, e aí, tipo, ele assedia o Neil, tem todos uns negócios muito, muito pesados. Ele é, tipo, ai, tem muitas coisas, cai no estereótipo do personagem LGBT que é muito libertino, sabe? Então eu acho que o personagem dele é o personagem mais claro de que o livro foi escrito muito antigamente, porque a história dele é completamente uma narrativa ultrapassada. E sei lá, eu, apesar de não ter muito desenvolvimento, eu gosto dos outros personagens, sabe? Eu gosto muito da Renée, eu gosto muito da Dan, eu gosto muito do Matt também. Eu só não sinto lá aquelas coisas com o Aaron e a Alison. Eu só, tipo, sei lá, não me importo muito com eles, sabe? Então eu também não me importo com o Dean lá, aquele que aparece muito de vez em quando. Eu não lembro nem se ele falou nos 3 livros. Mas enfim, eu gosto, apesar de ter muitos problemas de desenvolvimento. O Matt, a Dan e a Renée, que eu falei, eles não têm quase nada, mas eu gosto bastante deles porque eles só são personagens cativantes. E Andrew, que é o Andrew e o Neil, eu acho que eu falei tudo errado o nome do casal, eu só acho muito ok. Tipo assim, é um casal legal, é interessante, a dinâmica deles é diferente, tá bem legal de ver isso. Mas eu só não senti aquela coisa uau. Mas enfim, é isso. Eu achei esses livros uma coletânea meio estranha. Eles são, sei lá, meio estranhos, mas ao mesmo tempo eu entendo ter um fandom tão engajado com a história e que se importam tanto com os personagens porque eles são muito bons ou têm muito potencial. Então eu acho que faz todo o sentido do mundo ter muita fanfic sobre esses personagens. E ter esses personagens com muito potencial, eu acho que é o que cativa esse fandom a continuar indo e aguentando esses negócios meio estranhos. Porque os personagens podem ser bons e tal, mas a história em si é meio capenga. Mas enfim, eu ainda entendo completamente a galera que é fã e é alucinada por esses livros. Eu, sei lá, gente, eu gosto de coisa pior, né? Então, enfim. Eu acho que eu acabei variando entre 3 e 4 estrelas, mas assim, tipo, 3 e 3,5, né? Se não for algo Goodreads pra série de livros. E eu acho que no geral ela vale umas 3 estrelas. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Você não vai encontrar, nossa, uma narrativa maravilhosa, uma escrita maravilhosa, mas você pode se pegar nos personagens, o que eu acho até bem provável disso acontecer. Então eu acho que vale a pena. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam no canal que me ajuda bastante. Eu falo bastante de outros livros também. Deem like no vídeo, por favor. Comentem o que vocês acharam, se vocês gostam, se vocês odeiam. Me ensinem as regras do X, eu ia ficar muito agradecida. Compartilhem com seus amigos que também gostam de Offered Game. E por hoje é só. Se vocês quiserem ver mais vídeos, tá aí, tudo disponível pra vocês. E é isso. Tchau!